querido, nesse momento, ó Deus, colocamos diante de Ti a vida do Pedro. Paizinho querido, que tudo aqui falado, Pai, venha de Ti, Pai. Tudo aqui falado, ó Pai, esteja na Tua palavra e que penetre os nossos corações e que seja, ó Pai, como semente em terra boa, Pai, que não apenas caia, mas que frutifique, que germine e frutifique e que nós possamos, ó Pai, ouvir e agir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21. Nós vamos ler até o 35. Nosso tema de hoje é uma mente transformada para perdoar. Mateus capítulo 18, versículo 21 até o 25. Vamos começar a leitura. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague, deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que toda a dívida fosse paga. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que se pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Que essa palavra penetre fundo nos nossos corações e que saiamos dessa igreja hoje à noite com as mentes dispostas a perdoar. Haja em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a transformação da mente para perdoar é importante, é necessária. Por quê? Porque o perdão é algo inegociável. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nossa fé é baseada, ela circula em volta de um sacrifício para perdoar pecados. E por isso nós precisamos ter uma mente que perdoa sem dificuldades.
Antes da gente entrar aqui no texto, eu vou pedir para que você volte rapidinho 5 versículos comigo. Vamos olhar onde essa conversa realmente nasce, que é em Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. O que está acontecendo? Nesses 5 versículos é ensinado a disciplina eclesiástica. Jesus diz: se um irmão pecar contra você, vá até ele e repreende. Se ele não te ouvir, não se arrepender, chame mais 2 testemunhas, vá até ele os 3, repreenda-o. Se ele não ouvir, não se arrepender, vá até a igreja, confronte-o, e se ele não se arrepender, trate-o como gentil ou publicano. Porque o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Porque aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Jesus ensina que se este homem não obedecer às repreensões, você pode tratá-lo como gentil, como publicano, e ele dá essa autoridade à igreja de desligar esses membros rebeldes. Ele dá essa autoridade. Por isso que ele diz que o que a gente ligar na terra terá sido ligado, o que a gente desligar terá sido desligado. E ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, dando essa autoridade. Eu vou estar lá com vocês, tomando essa decisão. É a tal do poder da concordância. E é exatamente aqui que essa conversa vai nascer. Porque depois de tratar desse tema que diz respeito a um irmão rebelde que não se arrepende, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Na cultura judaica naquela época, perdoar 3 vezes já era o suficiente. Perdoar alguém 3 vezes no dia já era o suficiente para você demonstrar um espírito perdoador, um espírito benevolente. Não precisava perdoar mais do que 3 vezes. E os rabinos consideravam isso com base em Jó 33 e Amós capítulo 1 e capítulo 2. E dentro desse contexto onde perdoar 3 vezes no dia quem pecasse contra você já era suficiente, que Pedro faz essa pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? As intenções de Pedro aqui são as seguintes. Ele pergunta isso para Jesus, se ele deveria perdoar 7, porque ele esperava que Jesus respondesse a ele com alegria. Nossa, eu acertei nesse discípulo. Na nossa cultura, a gente só perdoa 3 vezes no máximo e ele está querendo perdoar 7, o dobro. Meu Deus do céu, eu acertei. Esse menino é bom. Esse tal de Pedro é bom. E além disso, implícito nessa fala de Pedro, está um comportamento, uma cultura que é de ficar contando as transgressões dos outros. E é muito importante entendermos isso. Porque nessa pergunta de Pedro, ele sugere que você pode contar as transgressões. Pecou a primeira, você vacilou comigo hoje? Não vacila mais. Essa já é a 2ª vez hoje, mano, não vai dar. Não deixa chegar na 7ª não, senão você vai ver. Então, Pedro pergunta isso achando que Jesus iria virar para ele e ia parabenizá-lo. Nossa, parabéns, você realmente está aprendendo. Você quer perdoar mais do que o necessário. Mas o que Jesus responde é outra coisa. Jesus responde: eu lhes digo, não 7, mas 70 vezes 7. E o que Jesus está dizendo aqui? Primeira coisa, nós veremos aqui na parábola do credor incompassível, que a gente acabou de ler, que perdoar é rasgar uma dívida. E Jesus, por meio dessa resposta, ele não está nos ensinando ele não está estabelecendo um limite de perdão por dia. Ele não está dizendo que você só pode perdoar quem pecar contra você no dia 490 vezes. Quando chegar na vez 491, aí você está liberado para não perdoar. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus quer, na verdade, é que não fiquemos contando quantas vezes perdoamos alguém e quantas vezes alguém pecou contra nós. É por isso que ele usa essa resposta tão extravagante. O 70 vezes 7 já foi usada em algumas outras poucas vezes na Bíblia.
E sempre foi usado em uma situação de extravagância, que você queria um exagero das coisas. E Jesus usa ela aqui de novo. A quantidade de vezes que você tem que perdoar é 70 vezes 7. E o que ele está dizendo aqui é que você não tem que ficar contando até chegar na vez 491, não. Ele não quer uma contagem. Ele não quer que sequer tenhamos uma contagem. Ele quer que nós perdoemos todas as transgressões contra nós como se fosse a primeira vez. Alguém vai pecar contra você na primeira vez e você vai perdoar. Ele vai pecar de novo e aí você não tem que ficar, putz, mas essa é a segunda vez que esse cara está fazendo isso. Não, você tem que tratar como a primeira. E ele vai vir de novo na terceira vez e você vai tratar de novo como se fosse a primeira, porque você está rasgando as dívidas. Você está perdoando e perdoando e perdoando. O que Jesus quer é que você perdoe as transgressões contra você como se fosse a primeira vez que estivesse pecando. Não importa quantas vezes te caluniaram ou mentiram sobre você ou te ofenderam, não importa. Tem que tratar como a primeira e perdoar. E perdoar. A mente de um discípulo de Jesus, que foi transformada para perdoar, é uma mente que não fica preocupada com quantas vezes pecaram contra ele. Essa mente está preocupada no quanto ela pode perdoar. Entende? E aí nós entramos aqui na parábola do servo incompassivo, porque infelizmente existem pessoas que não são assim. Elas não seguem isso que Jesus diz. Tem pessoas que, infelizmente, têm essa cultura de ficar contando pecado contra ela. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nesse servo. Porque o servo nessa parábola representa exatamente esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não exerce o perdão. Esse tipo de pessoa que conta as transgressões e esse tipo de pessoa que não perdoa de jeito nenhum. Vamos entrar na parábola? Olha só, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. A tradução aqui da NVI, ela diz enorme quantidade de prata, ela não traz a quantidade exata. A Nova Almeida Atualizada, ela diz que o servo devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Presta atenção aqui comigo, vamos fazer uma matemática aqui rapidão. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Um talento corresponde a 6 mil dias de trabalho. Um talento vai corresponder a 6 mil denários. Esse servo devia 10 mil talentos. Ele devia, sabe quanto? 60 milhões de dias de trabalho. Se você fazer a matemática com o salário mínimo, R$ 1.500 por mês, quem ganha um salário mínimo ganha R$50 por dia. Se você multiplicar, subtrair, diminuir, noves fora, sabe qual é o valor da dívida desse servo em reais? 3 bilhões de reais. Um servo deve para o seu senhor 3 bilhões de reais. Essa dívida é simplesmente impagável. Impagável. Não tem como alguém que ganha um salário mínimo por mês pagar uma dívida de 3 bilhões. Isso não existe. Isso não existe. É uma dívida impagável. E além disso, essa dívida se estende para gerações do servo. Porque é dito que vai vender ele, a mulher dele, os filhos e tudo que ele possui para poder pagar a dívida. Ele vai ser vendido como escravo. Obrigado, Flu. Que dívida é essa? Que dívida é essa? Pecado. Essa dívida é o pecado. Lá no Éden, representados federativamente por Adão, nós comemos do fruto. E quando nós comemos do fruto, nós corrompemos toda a criação.
Nós corrompemos a criação de Deus. A criação perfeita de Deus foi corrompida por causa do pecado. E nós contraímos uma dívida eterna. Mas por quê? Por que uma dívida eterna se eu comi uma maçã? É a questão da dignidade. Se eu for na tua casa e pisar numa barata e matar ela, você não vai ficar zangado comigo. Muito provavelmente você vai me agradecer. Muito obrigado por ter matado a minha barata. Por quê? A dignidade da barata é nula. É pouca. Agora, se eu for na tua casa e matar teu cachorro, aí as coisas vão ficar um pouco estranhas. Porque a dignidade do cachorro é maior do que a dignidade da barata. E aí, o mínimo que tu vai me fazer é me mandar embora. Se você for perdoador mesmo, você não vai me denunciar. Se eu for na tua casa e matar uma pessoa, aí a história já muda. É polícia. E vamos supor que é 20 anos de prisão para quem comete um homicídio. Por quê? É a dignidade do ser humano. O ser humano vale 20 anos de prisão. Agora, quando eu peco contra um Deus eterno, a dignidade desse Deus ela é eterna. Então a minha prisão, a minha punição é eterna. É eterna. E agora, o que eu faço? Como é que eu pago uma dívida eterna? Não tem como. Nem se eu chegasse para Deus e falasse, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou virar um missionário, um super missionário. Eu vou parar de trabalhar, eu vou viver só para o Senhor. O Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, para a Coreia do Norte, para a China, para todos esses lugares onde cristão corta a língua de cristão, arranca a unha fora. Pode me levar para lá, mas quando eu chegar aí no céu, aí só dá aquela moral, né? Aquele jeitinho brasileiro, só deixa eu passar aí pelo cantinho da porta. Nem se a gente fizesse isso, não ia ser suficiente. Se a gente quisesse trabalhar para Deus para pagar essa dívida, a gente tinha que trabalhar para Ele eternamente. Ou seja, não adianta. É uma dívida eterna. É uma dívida impagável. E a mente de um discípulo de Jesus que foi transformada para perdoar é uma mente que entende o tamanho da dívida que ele tinha com Deus e o quanto ele foi perdoado. E o quanto ele foi perdoado. É uma pena que o servo não entendeu. O servo não entendeu. Sabe por que eu sei que o servo não entendeu o tamanho da dívida dele? Olha o que ele vai dizer. Verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Tem paciência comigo. Eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. O servo não entendeu o tamanho da dívida, porque ele disse com todas as letras, Senhor, tem paciência comigo. Eu juro que eu vou te pagar. Você acha que alguém que ganha R$50 por dia e está devendo 60 milhões de dias de trabalho vai conseguir pagar essa dívida? Você acha que caiu a ficha para esse servo? Como é que o cara ganha um salário mínimo por mês e está prometendo que vai pagar uma dívida de 3 bilhões de reais? Não tem como. Ele não entendeu o tamanho da dívida dele. Ele não entendeu. Mas ainda assim ele vai ser perdoado. O Senhor rasga a dívida dele. E quando o Senhor rasga a dívida dele, basicamente o que ele está fazendo é dar 3 bilhões de reais para esse servo. Como assim? Se eu te emprestar 100 conto, e chegar no dia de tu me pagar, tu falar que não tem o dinheiro, e eu falar, não, beleza, é nós, tamo junto, pode ficar com o dinheiro é teu. Eu te dei 100 reais, eu não te emprestei. Eu te dei 100 reais. É exatamente o que aconteceu com esse servo aqui. Estava devendo 3 bilhões, o Senhor falou, não, tá de boa, pode ir lá, não precisa pagar não. Ele acabou de dar 3 bilhões de reais para o servo. Ele perdoou a dívida. Só que aí a gente tem um problema. Lucas 7,47. Quem muito perdoa, muito ama. Quem pouco perdoa, não vai amar ninguém. Depois daquela situação onde a mulher pega o perfume mais caro, quebra, lava os pés de Jesus com aquele perfume, depois seca com os cabelos, todo mundo fica, ué, mas o que está acontecendo? Esse trem de passar no pescoço? Jesus vira para ela e diz, vira para todos e diz,
Ela está fazendo isso porque ela foi perdoada. E quem muito é perdoado, muito vai amar. Quem muito foi perdoado, muito vai amar. Na pregação da mulher samaritana, eu lembro de ter falado que quem não sabe que está perdido, não sabe que precisa ser encontrado. E quem não sabe que está em perigo, não sabe que precisa ser salvo. É exatamente isso aqui. Se eu não sei, se eu não reconheço o tamanho da minha dívida, eu também não vou reconhecer o quanto eu fui perdoado. E é exatamente isso que acontece com esse servo. Ele não reconhece, ele diz, eu vou te pagar. Ele não reconhece. Então ele não reconhece que ele acabou de ganhar 3 bilhões de reais. E aí a gente entra num problema, porque ele sai da sala do rei, mas ele não se preocupa em reproduzir aquilo que ele aprendeu na sala do Senhor. Ele não está nem um pouco preocupado quando ele encontra o primeiro homem que deve 100 denários, que é 5 mil reais. Ele não perdoa. Como é que esse homem acabou de ser perdoado de uma dívida de 3 bilhões e ele não perdoa uma dívida de 5 mil? Porque ele não reconheceu. E muitas vezes nós somos assim. Deus perdoou a nossa dívida eterna. Deus perdoou a nossa dívida eterna. Deus perdoa os nossos pecados. Nós vamos para dentro do nosso quarto, no nosso secreto. Nós oramos, Senhor, nos perdoa. Eu fiz isso, eu falei aquilo, eu toquei onde não devia, eu olhei para onde não devia, eu pensei no que eu não devia. Me perdoa, Senhor. E Ele nos perdoa. Mas quando a gente sai do nosso quarto, quando sai da sala onde a gente estava junto com o nosso Rei, com o nosso Senhor, nós não nos preocupamos em replicar o perdão que recebemos. Nós saímos de lá perdoados, mas ainda insistimos em manter as picuinhas, as rixas que nós temos com os outros. É exatamente isso que o servo fez. Isso significa que nós não reconhecemos, dentro daquele quarto de oração, onde nós imploramos o perdão de Deus, nós não reconhecemos o quanto Deus nos perdoou dentro daquele quarto. E é por isso que quando a gente sai daquele quarto, a gente não replica o perdão que a gente aprendeu. É exatamente o que o servo fez. Gente, é assim que funcionam as coisas. Deus me ama de lá, eu amo de cá. Deus me perdoa de cá, eu te perdoo aqui. Deus é bondoso comigo de lá, eu sou bondoso com você aqui. É exatamente assim que funciona. É exatamente assim que funciona. E aí, cara, pra gente, já deu já, mano. Já deu. Já deu. Tem que se resolver, mano. A gente tem que se resolver com quem a gente está brigado. Com quem a gente tem rixa. A gente tem que se resolver. Eu não estou falando aqui com gente que acabou de se converter. Acho que o único novo convertido aqui sou eu. E ele ali. O João Pedro. Eu estou falando aqui com gente, ministério de intercessão. Estou falando aqui com líderes, com pastores. Já deu, mano. Não podemos permanecer brigados. Não podemos permanecer com picuinhas. Não podemos de jeito nenhum. Não podemos. A mente de um discípulo que perdoa é uma mente que compreende o perdão eterno e está disposto a perdoar eternamente. Essa é a mente de um discípulo de Jesus transformada para perdoar. Essa é a mente. Vamos continuar. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E aí, gente, eu vou entrar em um ponto aqui muito delicado. Porque a misericórdia de Deus, ela é gigantesca. E quando nós não reproduzimos
isso, talvez então nem devêssemos nos considerar salvos. Se nós não reconhecemos o tamanho do perdão de Deus por nós, ao ponto disso nos levar a perdoar, então é melhor a gente nem se considerar um cristão. É melhor a gente nem se considerar um cristão. Porque, veja só, a expectativa de Deus é de que perdoemos. Olha o que o Senhor diz: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Esse Senhor, ele tinha uma expectativa. A expectativa de que, cara, eu perdoei 3 bilhões desse servo. Ele vai perdoar qualquer outra dívida que aparecer na frente dele, porque ele aprendeu. Essa era a expectativa do Senhor. E é exatamente essa expectativa que Deus tem por nós. Deus olha para você e Ele tem uma expectativa. Eu te perdoei da sua dívida eterna. Por sua causa, a minha criação perfeita foi corrompida e eu te perdoei. Eu te perdoei e por causa da sua carne, você ainda continua pecando todos os dias. E você me pede perdão e eu te perdoo. O mínimo que eu espero é que você se dirija ao seu próximo, ao seu irmão e o perdoe também, da mesma forma que eu fiz com você. Essa é a expectativa de Deus. Meus irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para olhar para alguém, para o pecado de alguém que foi contra nós e dizer assim: mas o que esse cara fez não tem perdão, meu Deus do céu, olha o que ele fez comigo, você acha que, olha a gravidade do que ele fez comigo, você acha que isso que ele fez comigo tem perdão? Isso não existe. Quem somos nós para pensarmos desse jeito? Quem somos nós para negar um perdão que foi nos dado de graça? Quem somos nós para... Não somos ninguém. Nós somos uma coisa: perdoados. Ponto. Perdoados. E aí a gente entra num problema na questão da salvação, porque se você tem a coragem de olhar para alguém que pecou contra você e falar que esse pecado dela não merece seu perdão e que por isso você não vai perdoá-la, você está infringindo uma doutrina muito importante, que é a expiação. Na nossa doutrina, nós cremos que a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus pagou os pecados de todas as pessoas individualmente. A expiação ela é ilimitada para todos. Mas aí chega a gente, bonitinho, fala assim: não, mas esse cara me xingou, ele não merece ser perdoado. Esse cara deu em cima da minha mulher, ele não merece ser perdoado. Esse cara traiu a esposa, ele não merece ser perdoado. Meu marido me traiu, nunca vou perdoar. Eu posso até continuar com ele, mas eu nunca vou esquecer o que ele fez. Meu marido agiu contra mim, eu posso até continuar com ele, mas eu nunca vou esquecer o que ele fez. Meu irmão vacilou comigo, eu vou continuar com ele na mesma igreja, mas eu nunca vou esquecer o que ele fez. Aí chega a gente bonitinho, dizendo que Jesus morreu por esse pecado de maneira inútil. Foi vã, foi inútil a expiação de Jesus. Porque se eu olho para o pecado da ofensa, para o pecado da calúnia, que foi cometido contra nós, e eu digo: não merece ser perdoado. Então Jesus morreu em vão por esse pecado. E o nome disso é blasfêmia. O nome disso é heresia. É heresia. É esse o nome. Nem se nós fôssemos calvinistas e acreditássemos que Jesus morreu apenas pelos eleitos, nós teríamos o direito de dizer uma coisa dessa. Ia estar errado do mesmo jeito. Quem somos nós para dizer que alguém não merece perdão? E sabe o que acontece com quem não perdoa? Sabe o que acontece com quem escolhe sair da sala do Senhor e não exercer o que ele aprendeu lá dentro? Sabe o que vai acontecer? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Essas pessoas que não escolhem
que não exerce o perdão, porque na verdade nunca foram salvas, tem um lugarzinho reservado para todas elas, onde eles vão ficar lá até pagar. Nós sabemos que nunca vai pagar. Um dia, Deus cobrará isso de nós. Deus cobrará isso de nós. Um dia Ele vai nos chamar até a sala dele, a morte. E nós estaremos diante dele. E Ele vai perguntar: você corrompeu uma criação perfeita, imaculada, sem erro. Eu te perdoei. Você continuou, mesmo depois de perdoado, pecando contra mim. E eu te perdoei. Por que é que você não perdoou fulano de tal? Isso não te causa temor? Isso não te causa um medo de ser apenas alguém que foi convertido moralmente, mas não espiritualmente? Alguém que tem toda a moral cristã dentro da cabeça. Não pode fazer sexo antes do casamento, homossexualidade é pecado, não pode ser comunista, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Será que isso não te causa temor de você ser simplesmente uma pessoa assim? Que sabe tudo ali que precisa fazer para parecer cristão, mas na verdade nunca foi convertido de verdade? Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu preguei, eu servi na mídia, tirei foto, eu toquei bateria, eu fui hospitaleiro, igreja ia fazer retiro, eu era o primeiro a dar o meu carro para poder levar. Afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Isso tem que nos causar algum temor. Se isso não te causa algum temor, para a partir de hoje, você perdoar aqueles que pecaram contra você, me desculpe, eu não sei mais o que vai fazer você perdoar. Talvez só se Deus te pegar na curva mesmo. E qual que é a solução? Sermos como Jesus. Simples. Seremos como Jesus. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes e se encontrou com Jesus de novo, eu não me lembro de Jesus chegando pertinho de Pedro e falando assim: Pedro, 3 vezes, macho? Riégua. 3 vezes? Tu me negou 3 vezes? Não tem vergonha na cara, não? Eu lembro de um Jesus falando: Pedro, tu me amas? Então apacenta meus ouvidos aí. Se ele, o perfeito, se ele, o responsável por perdoar os nossos pecados, não levou em conta os pecados contra ele, a gente vai levar? Nós vamos levar? Negativo. Só se você for gentil, publicano. Aí. Mas enquanto cristãos, de forma alguma. De forma alguma. A mente de um cristão transformada para perdoar é uma mente que perdoa sem pestanejar. É uma mente que não considera quantas vezes pecaram contra ele. Ele simplesmente perdoa. Ele simplesmente perdoa. Se cortar o braço dele, furar a veia, furar a artéria dele, vai jorrar sangue e perdão. Essa é a mente de um cristão. Se você abrir o cérebro dele, cortar o crânio, partir o cérebro no meio e abrir, vai estar lá escrito lá: perdoador. Esse cara aqui perdoou. Esse cara aqui só sabia perdoar. Esse cara aqui não sabia outra coisa além de perdoar. Pecaram contra ele, ele perdoou. Xingaram esse cara, ele perdoou. Caluniou, ele perdoou. Esposa traiu, perdoou. Filho traiu, perdoou. Mentiram, perdoou. Fizeram tudo contra esse cara, perdoou. É isso que tem que ter aqui, ó. Uma mente de Cristo. O perdão, irmãos, é reconciliador. O perdão é reconciliador porque foi por meio do perdão que fomos reconciliados com o Pai. O perdão, irmãos, ele é libertador. Porque é por meio do perdão dos nossos pecados que somos justificados e libertos do jugo do pecado.
O perdão, irmãos, nos tornou filhos de Deus. Filhos de Deus. Você só pode chamar Deus de Pai, porque tu foi perdoado por Ele. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Você deixou de ser criatura para ser filho, porque você foi perdoado. Olha o tamanho disso. Ainda bem que o único que era capaz de pagar a nossa dívida eterna aceitou isso de bom grado. Não dava para simplesmente perdoar e ficar por isso mesmo. Nosso Deus é um Deus justo. Sangue precisava ser derramado. Um sangue puro, um sangue imaculado, sem defeito. Um cordeiro sem mancha nenhuma, sem defeito. Precisava ser sacrificado. E ele foi. Naquela cruz, Jesus não devia nenhum centavo, mas ele pegou os meus 3 bilhões, os seus 3 bilhões, os seus 3 bilhões, os seus 3 bilhões, os 3 bilhões de toda a humanidade e pagou essa dívida. E é por isso que devemos perdoar. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração sincera, de verdade. Vamos fazer uma oração transformadora de verdade. Primeiramente, peça perdão a Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós nos derramamos nos teus pés. Nós choramos implorando perdão pelos nossos pecados. E quando saímos daquele quarto, quando saímos daquele culto, quando saímos daquela reunião de oração, nós não replicamos o teu perdão, Senhor. Nos perdoa por isso. Nos perdoa, Senhor, porque quando éramos ímpios, quando éramos gentis e publicanos, nós tínhamos um vazio dentro de nós que só o Senhor podia preencher, e no fundo do nosso subconsciente a gente acreditava que precisava do Senhor para nós, mas nós não conseguíamos ir até Ti, e o Senhor veio até nós e nos perdoou de uma dívida eterna, e nós não replicamos esse perdão eterno nas nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Ó Deus, nos dá um coração quebrantado, Senhor. Nos dá um coração quebrantado. Nos dá uma mente aberta para perdoar. Nos transforma em perdoadores, Senhor. Queremos ter gravado em nosso DNA a palavra perdão. Nós queremos ser perdoadores, Senhor. Nós não queremos levar em consideração a transgressão dos outros. Não importa quantas vezes pequem contra nós, Senhor. Nós não queremos ter essa mente que fica contando 1, 2, 3, 490 transgressões. Não, nós queremos sempre estar dispostos, ter uma mente transformada para perdoar como se fosse a primeira vez, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, por favor, Senhor, crie alguma situação, algum jeito, gere em nós um ímpeto para que nós vamos até essas pessoas que nós temos problemas, temos rixas, e vamos até lá pedir o perdão, pedir que essa pessoa nos perdoe por passar tanto tempo sem perdoá-la e depois esperar o perdão dela, Senhor, e perdoarmos e reconciliarmos com essa pessoa e vivermos como se aquilo nunca tivesse acontecido. Gera em nós essa mente, Senhor, gera em nós esse desejo. Ó Senhor, que nós perdoemos aqueles que pecam contra nós, da mesma forma que o Senhor nos perdoa todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.